Você já se sentiu invisível? Já presenciou alguém ser julgado pela aparência, pela forma de andar ou por uma cadeira de rodas? E se essa pessoa, que muitos ignoram, fosse capaz de mover montanhas, de inspirar uma nação inteira? No Brasil, onde a inclusão ainda é um desafio diário, a história de João desafia preconceitos e mostra que a verdadeira força reside na alma. Você está pronto para mergulhar em uma jornada de superação, onde a deficiência se torna um trampolim para a grandeza? Prepare-se para ter suas percepções abaladas e seu coração tocado. Esta não é apenas uma história sobre um jovem deficiente. É sobre a capacidade humana de brilhar, mesmo quando o mundo tenta ofuscar sua luz. Você acredita que a admiração pode nascer onde o preconceito um dia reinou? No coração vibrante de São Paulo, vivia João, um jovem de 18 anos com paralisia cerebral, confinado a uma cadeira de rodas. Seus movimentos eram limitados, sua fala arrastada, mas sua mente era brilhante. Apaixonado por tecnologia, ingressou em ciência da computação na USP. Na universidade, João enfrentou a ignorância e o preconceito. Era ignorado nos corredores, conversas cessavam ao se aproximar e convites para trabalhos em grupo nunca chegavam. Piadas, cochichos e a falta de paciência com sua fala lenta contribuíam para o isolamento. Professores subestimavam sua capacidade, simplificando tarefas que ele dominava. A acessibilidade física era um avanço, mas a social e mental, um sonho distante. Sua rotina era um exercício de resiliência, trânsito caótico, corredores da universidade, horas na biblioteca. Em casa, sua mãe, Dona Clara, era seu porto seguro. Ela via além da cadeira de rodas, enxergava o gênio. Mas o mundo universitário ainda precisava aprender a enxergar. João não se abatia. Sabia que sua deficiência não o definia. Ele era suas ideias, sua paixão, sua determinação. No fundo, sabia que um dia ensinaria a todos a baixar a cabeça, não por pena, mas por admiração. O palco estava montado para uma transformação. A luta de João por reconhecimento na universidade era diária, uma batalha silenciosa contra a invisibilidade. Ele não pedia privilégios, apenas igualdade de oportunidades. Em sala de aula, suas perguntas perspicazes e suas respostas, embora por vezes mais lentas, eram frequentemente ofuscadas pela impaciência de colegas que valorizavam a agilidade verbal. Nos trabalhos em grupo, era comum ser relegado a tarefas secundárias ou ter suas ideias, muitas vezes inovadoras, ignoradas ou até mesmo apropriadas por outros. A frustração era um sentimento constante, um fardo pesado. Mas João se recusava a ceder ao desânimo, transformando cada obstáculo em combustível para sua determinação. Ele canalizou sua energia para o estudo de forma obsessiva. Passava noites em claro, imerso em livros e artigos científicos, aprofundando-se em algoritmos complexos, arquiteturas de software e as mais recentes linguagens de programação. Sua mente funcionava como um supercomputador, processando informações em uma velocidade impressionante, conectando conceitos de forma que poucos conseguiam. Ele participava ativamente de fóruns online especializados, contribuía para projetos de código aberto que desafiavam as fronteiras da tecnologia e devorava cada novo lançamento sobre inteligência artificial, robótica e aprendizado de máquina. Seu conhecimento técnico era vasto, superando o de muitos de seus colegas e até mesmo de alguns professores. Mas a oportunidade de demonstrá-lo de forma inequívoca, de silenciar os céticos e inspirar os admiradores, ainda não havia surgido. O ponto de virada veio com o anúncio do Hackathon anual da USP, um desafio de programação de 48 horas que reunia os melhores e mais promissores talentos da universidade. O prêmio era tentador, uma bolsa de estudos integral para um intercâmbio em uma renomada universidade de tecnologia no coração do Vale do Silício, a meca da inovação.
João sabia que essa era a sua chance de ouro, a oportunidade de sua vida. Ele tentou formar uma equipe, abordando os grupos mais promissores, mas foi rejeitado por todos. A desculpa era sempre a mesma, proferida com um tom de falsa gentileza que disfarçava o preconceito. Precisamos de agilidade, João. Você nos atrasaria. A dor da rejeição era familiar, um eco de tantas outras vezes, mas desta vez ela acendeu uma chama de determinação ainda maior, uma fúria silenciosa que o impulsionaria. João decidiu competir sozinho. Uma decisão audaciosa, quase suicida, em um evento que, por sua natureza, valorizava o trabalho em equipe e a colaboração. Seus colegas e até alguns professores o olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida, esperando vê-lo falhar espetacularmente. Mas João tinha um plano meticulosamente elaborado. Ele havia desenvolvido em segredo um protótipo de um sistema de inteligência artificial revolucionário, capaz de otimizar processos de logística urbana de uma forma nunca antes vista. Era um problema real e complexo que afetava grandes metrópoles como São Paulo, com seus engarrafamentos crônicos e poluição crescente. Era um projeto ambicioso que exigiria não apenas conhecimento técnico profundo, mas também uma dose extra de criatividade, resiliência e uma fé inabalável em sua própria capacidade. Durante as 48 horas ininterruptas do hackathon, João trabalhou incansavelmente, movido por uma energia que parecia vir de uma fonte inesgotável. Seus dedos, embora com movimentos limitados, dançavam com precisão sobre o teclado adaptado, traduzindo suas ideias geniais em milhares de linhas de código. Ele mal dormiu, alimentando-se de café forte e da pura adrenalina da criação, da visão de seu projeto ganhando vida. Seus colegas, que antes o ignoravam ou o subestimavam, começaram a notar a intensidade de seu trabalho, a concentração quase sobrenatural que ele demonstrava. Alguns se aproximavam, curiosos, e ficavam impressionados com a complexidade e a elegância do que ele estava construindo. O burburinho começou a se espalhar pelos corredores do evento. O João está fazendo algo realmente incrível. É impressionante. No segundo dia, um dos professores mais respeitados da universidade, o Dr. Ricardo, uma lenda viva no departamento de computação, parou ao lado de João. Ele observou o código por longos minutos, fez algumas perguntas técnicas e, pela primeira vez, João sentiu um olhar de genuína admiração, de reconhecimento. Dr. Ricardo, conhecido por sua exigência implacável e por não poupar críticas, elogiou a originalidade, a inovação e a robustez do sistema de João. Aquela validação, vinda de uma figura tão respeitada e influente, foi um bálsamo para a alma de João, uma confirmação de que ele estava no caminho certo. À medida que o prazo final se aproximava, a tensão no ambiente do hackathon aumentava exponencialmente. João estava exausto, seus músculos doíam, mas ele estava mais determinado do que nunca a terminar o que havia começado. Ele sabia que estava no caminho certo, que seu projeto tinha o potencial de mudar vidas. Aquele hackathon não era apenas uma competição acadêmica, era a sua chance de provar a si mesmo e a todos que o subestimaram que a mente não tem limites, que a verdadeira capacidade reside na força de vontade inabalável e na paixão ardente por aquilo que se faz. A semente da admiração estava sendo plantada e o preconceito, aos poucos, começava a ceder lugar ao respeito, à curiosidade e, finalmente, à reverência. O dia da apresentação dos projetos do hackathon chegou. O auditório estava lotado. João, com seu protótipo finalizado, sentia nervosismo e confiança. Ele era o último a apresentar. Quando seu nome foi chamado, um silêncio se fez. João, com a ajuda de um assistente, posicionou sua cadeira de rodas em frente ao telão. Sua voz, embora arrastada, ganhou clareza e força.
Ele explicou seu projeto, um sistema de IA que otimizava rotas de entrega para transporte público e de carga, reduzindo o tempo de viagem e emissão de poluentes. Demonstrou o sistema em funcionamento, mostrando mapas e simulações. A plateia estava em êxtase. Os olhares de desdém foram substituídos por admiração, mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Durante a sessão de perguntas, um jurado, renomado empresário de logística, perguntou como João obteve tantos dados de tráfego confidenciais. João, com um sorriso enigmático, revelou ter desenvolvido um algoritmo de mineração de dados que eticamente coletava informações de sensores e aplicativos, processando-as em tempo real. Ele havia descoberto uma falha de segurança em um dos maiores sistemas de transporte público do país, que permitia acesso a esses dados. Ele não explorou a falha para mal, mas para o bem comum. A revelação causou alvoroço. O empresário, em vez de repreendê-lo, viu uma oportunidade. Ofereceu a João um estágio remunerado, com a condição de que ele ajudasse a corrigir a falha e implementasse seu sistema em larga escala. João, emocionado, aceitou. Aquele momento não era só uma vitória pessoal. Era a prova de que sua mente superava qualquer barreira física. O impacto de sua apresentação foi além. A notícia se espalhou. João, o jovem deficiente ignorado, tornou-se símbolo de superação e genialidade. Colegas, antes distantes, agora o procuravam para parabenizá-lo, pedir conselhos, aprender. O preconceito se desfez, dando lugar a respeito. A admiração era palpável. Dr. Ricardo, com lágrimas nos olhos, o abraçou, dizendo que João ensinou a todos uma lição valiosa sobre capacidade. Mas a reviravolta final veio de um lugar inesperado. Uma semana após o hackathon, João recebeu uma carta de uma organização internacional de direitos das pessoas com deficiência, convidando-o para ser embaixador da inclusão, para compartilhar sua história e inspirar milhões. Aquele jovem, que um dia foi ignorado, agora tinha o mundo aos seus pés e uma voz para defender aqueles que, como ele, lutavam por reconhecimento e respeito. Ele havia ensinado a todos a baixar a cabeça, não por submissão, mas por pura e sincera admiração. O legado de João na universidade foi imenso. As rampas e elevadores ganharam um novo significado. A universidade, inspirada por sua história, implementou programas de inclusão mais robustos, treinamentos sobre acessibilidade e respeito. O ambiente acadêmico se transformou, valorizando inteligência e potencial acima de limitações físicas. A história de João se tornou um estudo de caso, um exemplo de inovação e progresso. O futuro de João era brilhante. Aceitou o estágio na empresa de logística, onde seu sistema revolucionou o transporte urbano em São Paulo e outras cidades. Tornou-se consultor requisitado, palestrante inspirador e defensor incansável dos direitos das pessoas com deficiência. Sua voz ecoava em grandes palcos, inspirando jovens e adultos a perseguirem seus sonhos. João nunca esqueceu de onde veio. Usou sua influência para criar uma fundação que apoiava jovens talentos com deficiência, oferecendo bolsas, mentoria e acesso a tecnologias adaptadas. Ele provou que a admiração não se conquista pela ausência de falhas, mas pela capacidade de superá-las, de transformar desafios em oportunidades e de inspirar o mundo com a força de sua própria luz. Sua história se tornou um hino à resiliência, um lembrete de que a verdadeira grandeza reside em fazer a diferença, ensinar, inspirar e mostrar que, por vezes, aqueles que são ignorados são os que mais têm a oferecer. E assim, João, o jovem que um dia foi ignorado, ensinou a todos a baixar a cabeça, não por submissão, mas por pura e sincera admiração. Se a história de João te tocou, se você acredita no poder da superação e na importância da inclusão, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário e nos diga qual foi o momento que mais te inspirou na jornada de João.